Continuamos o cenário político hoje conversando com a deputada reeleita Isolda Dantas. Vamos aqui, Carol, trazer informação para você que nos acompanha já sobre o segundo turno. As propagandas eleitorais para o segundo turno estão liberadas já desde a segunda-feira. Elas seguem até o dia 29 de outubro. 24 horas após o encerramento da votação do primeiro turno, foram liberadas as propagandas eleitorais. A linha segue o mesmo processo para o segundo turno. Todos os atos de campanha voltam a poder serem praticados normalmente. Passeatas, carreatas, adesivagem, distribuição de material gráfico. Então, toda a campanha é retomada na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. E o horário eleitoral gratuito, que é uma propaganda específica no rádio e na televisão, ela reinicia na sexta-feira, dia 7 de outubro. O chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral explicou que as eleições em Mossoró foram tranquilas, apesar das grandes filas. Nós visitamos alguns locais e podemos constatar isso. Realmente, há várias circunstâncias que podem explicar essas filas, mas eu diria que foi tranquila porque não houve nenhuma ocorrência digna de provocar um atraso extraordinário que provocasse uma intranquilidade na apuração. Apenas houve aí um atraso no início da apuração, porque houve um atraso no encerramento da votação devido às filas. Houve sessões que encerrou seus trabalhos mais de 7 da noite. Então, consequentemente, a apuração aqui que a gente previa terminar até 8 horas, ela foi concluída pouco após as 9 da noite. Ocorrências criminais, somente uma foi registrada aqui na Zona 33, né? E, então, assim, nós consideramos tranquila e tudo praticamente saiu dentro do cronograma, salvo esse pequeno atraso decorrente dessas filas que foram formadas ao longo do dia. Aí, então, vamos seguir aqui com a deputada Isolda. Quer comentar, Moisés? Aí é chamado Moisés, o costume, Vonúvio. Queria ter esse... Mas vamos lá. Bem, é só para complementar essa informação das campanhas eleitorais, que as propagandas no rádio e na TV começam na sexta-feira. No rádio, 7 horas da manhã e meio-dia, e na TV, 1 da tarde e 8h30 da noite. São apenas 10 minutos, 5 minutos para cada candidato. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai ter só a votação para presidente da República. Então, a partir de sexta-feira, inclusive, o nosso meio-dia TCM vai começar 10 minutos mais tarde. Vamos continuar aqui. A gente tem aqui algumas participações, opiniões. O Manuel Nascimento do Bela Vista, ele parabeniza a deputada Isolda pela reeleição. Diz que foi eleita para representar o povo e não um prefeito ou um governo que somente tem que receber os recursos de emendas e outros tipos de ajuda. O dever dos políticos é somente aplicar esses recursos ao bem da população de Mossoró e todas as regiões do estado, tá certo? Então, a gente também tem uma opinião parecida aqui do Bento Carlos. Quando nossos representantes não estão abertos a um diálogo, isso só mostra o tamanho da ignorância como representante do povo. E quem é separatista só reforça o mau preparo como político. Ele diz, eu amo discutir política, tá certo? Então participe sempre com a gente aí, dando a opinião. Edmundo Moura, do Santo Antônio, parabeniza a deputada Isolda, diz que conhece muito a sua família, ainda somos parentes, ouvia muito seu saudoso avô Joaquim conversar sobre política e patu. Menino, olha aí. Tá Gambia, nós somos Gambia da Gema. Pronto, Damião Sandro do Abolição 5, parabeniza Isolda, diz que ainda bem que apareceu para representar os moçoroenses e região, senão estávamos sem representatividade. Como é que a senhora avalia, por qual motivo Mossoró deu tão pouco voto aos seus representantes, deputada? O que foi que aconteceu? Tinha tantos nomes como promessa. Olha, Carol, primeiro eu acho que Mossoró votou muito bem na deputada Isolda, né? Nós tivemos quase 15.500 votos. Na outra eleição nós tivemos pouco mais de 11.000. Então nós ampliamos de forma significativa uma campanha bastante humilde que nós fizemos, pé no chão, né? Vocês viram muito aí eu caminhando, né? De rua em rua. Eu acho que é uma das campanhas que eu mais gosto de fazer. Eu tenho um problema que eu converso muito, principalmente quando eu vejo um idoso. Eu gosto de ficar conversando, porque eu acho que essas pessoas têm muito a nos ensinar. Então, nas caminhadas, eu gosto muito de ouvir. Gosto de conversar com pessoas que têm opiniões contrárias à minha. Conversei muito, encontrei muitas pessoas que não votavam em mim, não votavam no meu presidente. E aquela pessoa que eu queria
seguir conversando, porque às vezes eu queria entender o argumento que eles estavam dizendo de não votar nos meus candidatos, não votar em mim. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de conversar. Então, eu acho, Carol, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui a votação que nós tivemos em Mossoró. Mas eu acho também que teve um detalhe, que foi todo mundo tinha uma expectativa de que o prefeito ia fazer seus candidatos. O prefeito tinha um candidato a deputado federal, um deputado estadual, que eu respeito muito, tanto o Jadson como o Lawrence. Mas eu acho que faltou humildade, né? Era muito sapato alto, né? Era um ego muito, né, exagerado. E eu acho que campanha não é isso. Campanha, a gente vai pedir. Quando a gente vai pedir, a gente tem que ter muita humildade. Porque campanha e em política você não pode mandar. Porque mandar não funciona, você tem que convencer. Então, quando você vai pedir o voto, você tem que pedir no convencimento. Foi isso que nós fizemos ao longo desses 45 dias. Dizer o que nós fizemos para o Mossoró, as leis que nós aprovamos, que são leis super importantes. Né? Olhar olho no olho da pessoa. E quando a pessoa diz assim, não vou votar em você. Não tem problema. Eu agradeço a sua atenção por ter conversado comigo. Né? Então, não votou dessa, mas pode votar na próxima. Então, assim, eu acho que faltou humildade para essa expectativa. Eu acho, na minha opinião, acho que o prefeito foi o grande derrotado dessa eleição, com todo o respeito. Todo o processo eleitoral tem uns que ganham e tem uns que perdem. Mas existia uma expectativa muito alta, né? Me estranhava, inclusive, viu, Volnúvio, o material de propaganda, como parecia que o prefeito era candidato, né? Era o principal foto em todos os banners, não era Jadson, não era Lawrence. Então, assim, isso o eleitor percebe, porque não vamos pensar que o eleitor não avalia, não. O eleitor avalia tudo, né? Nós estamos sempre na vitrine. Nós estamos sempre sendo avaliadas, não é só em período eleitoral, não. É todo o processo. Então, eu acho que as expectativas que foram geradas, elas não corresponderam, né? Porque, nós temos uma pesquisa, esse dado foi registrado, mas não foi divulgado, que o eleitorado de Mossoró, mesmo não votando em mim, mas ele apresentava, não vou dizer números porque esse dado não foi divulgado, mas de forma muito expressiva que eu era a melhor representante de Mossoró, né? Mesmo, e isso nos coloca uma responsabilidade muito grande, sabe, Volnúvio? Porque na campanha de prefeita, que nós fomos derrotadas, e reconhecer a derrota para aprender, eu acho que é o que é de mais digno de um político. Nós fomos derrotados na campanha de 2020 e assumimos a derrota, né? Mas fizemos uma leitura importante, né? E que Mossoró não tinha votado contra a Isolda. Mossoró tinha votado contra a prefeita. Então, fazer essa análise e conversar com o eleitorado nessa perspectiva tem uma diferença. E foi isso que a gente teve um retorno positivo para a governadora. A governadora foi extremamente bem votada em Mossoró. O presidente Lula foi muito bem votado em Mossoró, né? Os nossos deputados federais, Natália, Mineiro, Pablo Aires, né? Foi muito bem votado aqui. Nós tivemos outros protagonistas desse processo que foi, como eu já falei, Pablo, Tony, né? Que se saiu muito bem no processo, Marleide, né? Que é vereadora aqui em Mossoró, que é minha companheira de partido. Então, o eleitorado ele foi percebendo isso e nos fez, né, deputado de Mossoró. Então, acho que cada eleição serve para aprendizado. Eu aprendi muito na eleição de 2020. Né? Espero que se aprenda também. Deputada, e para 2024, o que é que essa eleição aponta para 2024 aqui em Mossoró? Porque além do nome da senhora, que teve uma votação muito expressiva aqui no município, surgiu o nome aí de Tony Fernandes, com bom desempenho. E tem ainda, apesar da derrota, o grupo Rosalbista na oposição a Alisson. O que é que a senhora acha? Olha, Carol, ninguém faz política sozinho. Ninguém ganha eleição, principalmente eleição municipal, querendo ser a única liderança. Eu sempre acho que política é um ato coletivo, né? E acho que essas pessoas que fizeram campanhas muito bonitas, como eu já falei, como Marleide, como Pablo, como Tony, como Paulinho, né, da universidade, para se constituir, né, para se pensar 2024, não pode ser coisa da cabeça de Isolda.
nem coisa da cabeça de Pablo, né? Nós temos que conversar e ir construindo, mas isso não está no meu horizonte agora. Sendo muito sincera, olhando para o telespectador que está nos assistindo agora, a única coisa que passa pela minha cabeça é eleger Lula presidente. Na segunda-feira à tarde, eu já estava, né, lá em Upanema fazendo campanha para Lula. Ontem eu fui para Natal, me reuni com a governadora executiva do meu partido, já planejando a campanha de Lula. Hoje nós fizemos uma belíssima reunião aqui no PT do Mossoró, tiramos uma agenda já da campanha. Amanhã vamos reunir com os partidos políticos que apoiam o presidente Lula em nível nacional. Sexta-feira a governadora vai estar aqui, nós vamos fazer um grande encontro pela democracia dos apoiadores de Lula. Então, se você apoia o Lula, vota no Lula, sexta-feira, a partir das 16 horas, vai ter um encontro. Nós vamos divulgar o local amanhã, porque estamos para confirmar no hotel, possivelmente no Vila Oeste, se a gente conseguir a vaga. Mas a governadora vai estar conosco e nós vamos fazer a primeira grande carreata. Mas antes vamos fazer um grande encontro pela democracia. Então, se você acredita na democracia, você é nosso convidado mais do que especial para a gente dar a arrancada do segundo turno. Marley, estou aqui com a pergunta do Rodrigues. A senhora falou sobre aprendizado nas derrotas. E ele questiona aqui como a senhora avalia a derrota ao Senado. Olha, eu lamento, né? Eu lamento de o Rio Grande do Norte ter dado ao Brasil o algoz da classe trabalhadora. Rogério Marinho foi perverso, né? Foi perverso com a reforma trabalhista, né? Foi perverso com a reforma da Previdência, foi perverso com a terceirização, né? E, inclusive, fazendo propagandas desonestas no período eleitoral. Então, eu lamento, o meu partido decidiu para apoiar Carlos Eduardo, eu votei em Carlos Eduardo, né, por decisão partidária, mas lamento, mas é assim, eleição, você tem que respeitar o resultado. Então, o Rio Grande do Norte elegeu o Rogério Marinho, então é obrigação nossa respeitar, mas eu lamento que a gente poderia ter elegido outros senadores que defendem a classe trabalhadora. Nieldo Sumaré, João da UPA, Josenide Apodi, muito obrigada. O Antônio do Centro fez a pergunta sobre a avaliação dos nomes do prefeito Alisson, já foi respondida. E a gente tem aqui a participação da Daile. Ela diz, pergunta qual a opinião da senhora sobre a votação de Wendel Lagartixa. E ela diz, tem possibilidade dele ser presidente por ter sido o mais bem votado? E aí eu amplio para a senhora avaliar o espaço que o PL alcançou, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, com esse crescimento. Olha, não, ele não tem possibilidade dele ser presidente por ser o mais votado, porque o presidente da Assembleia foi reeleito. Se ele não tivesse sido, se, por exemplo, Ezequiel Ferreira, que é o atual presidente, não tivesse sido reeleito, aí o mais votado assumiria. Por exemplo, isso aconteceu aqui na Câmara Municipal em 2017, né? Que Sandra Rosado, que foi a mais votada, foi que assumiu, que coordenou, inclusive, o processo eleitoral da mesa diretora. Então, a Assembleia também. O presidente Ezequiel foi reeleito, o segundo, inclusive, mais votado. Então, ele segue dando posse à governadora e também fazendo toda a parte da eleição da mesa diretora, da nova mesa diretora. Sobre a votação, eu acho que o que nós temos que avaliar é que houve uma derrota da direita e houve um avanço da extrema-direita. São coisas diferentes. Então, por exemplo, a direita, que é o rosadismo, foi derrotado, como também em outros lugares, mas teve um avanço, né, em nível estadual da extrema-direita. Quando a gente olha o PL, você vê, Coronel Azevedo foi reeleito. Quando a gente olha, General Girão foi reeleito. Tem outro sargento que foi reeleito. Então, assim, houve... Gonçalves. Gonçalves, né? Então, assim, no geral, inclusive do Brasil, houve um crescimento da extrema-direita, né? Que são pessoas que defendem, né, coisas radicais, né? Como, nem quero aqui citar porque nos faz mal, mas eu lamento, né, que a extrema-direita tenha avançado, mas isso explica um pouco da eleição do mais votado na Assembleia. O Ferreira, ele pergunta aqui no Instagram o seguinte, Isolda critica o prefeito por não usar as emendas. O que ela diz sobre a governadora não usar emendas do senador Stevenson e do Girão? Não são as mesmas práticas? Quem está perguntando? Ferreira. Oi, Ferreira, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, eu tenho acompanhado o Tarcísio Maia, a emenda de Stevenson do Tarcísio Maia, e qual é a questão?
As emendas do Tarcísio do Stevenson, ele precisava de um projeto, né, de elaboração para execução. É uma obra, é um recurso significativo. Então, isso está em curso, né? Tem que ser feito um projeto para depois ser feito. Então, está em curso, acho que já está pronto esse projeto, para depois seguir a execução da emenda do senador Stevenson. É diferente, né? Porque o que o prefeito dizia da nossa emenda? Era que não poderia executar porque o recurso era pouco. Eu fui em Caicó, conversei com o prefeito Tadeu, existia uma ata aberta até agosto desse ano, deve ter terminado, né? E que ele poderia aderir à ata, quem é da gestão sabe o que eu estou falando, aderir à ata para poder adquirir. Mas o processo, são coisas diferentes, né? Mas eu imagino que em breve a gente vai ter o processo do Tarcísio Maia. Deputada estadual reeleita Isolda Dantas, muito obrigada Acabou? pela presença. Acabou. 3 blocos. Obrigada, gente. É uma alegria. Muito obrigada a vocês que confiaram mais uma vez na deputada Isolda. Seja sempre bem-vinda, boa sorte no novo mandato. A você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma boa noite e até lá.